Porque eu vou te contar um segredo aqui. E é um segredo que pouca gente sabe. Para o mau gestor, o maior ativo que ele conhece é o preço. E é o único ativo que ele consegue barganhar com a clientela dele para tentar ganhar serviço. Fala pessoal, meu nome é Caio e eu ensino técnico de celulares a lotarem suas bancadas de serviço e a promoverem o crescimento constante e sustentável em suas assistências técnicas. O assunto de hoje é: quem tem medo dos TechTubes? Pois é, eu vejo nos grupos, muita gente manda comentários para minha página no direct e vejo muitos técnicos com medo dos TechTubes. Primeiramente, vamos explicar aqui o que são TechTubes. TechTube é aquele cara que não fez o curso, que não tem renda, que às vezes está numa situação econômica difícil, que está buscando uma nova profissão ou buscando a primeira profissão, e ele se depara com o ramo de manutenção de celulares e ele tem algum tipo de ambição, algum tipo de desejo por entrar nessa profissão. Só que muitos não iniciam do jeito certo. Eles querem começar tudo na cara e na coragem, não buscam uma especialização e eles, por exemplo, chega uma tela de A10 para trocar, em vez deles estudarem para isso, eles vão no YouTube, pegam um tutorial, vão e trocam a tela. Como geralmente essas pessoas são muito jovens ou são pessoas que não têm muita noção do que é um negócio, do que é uma empresa e do que é necessário para você poder montar uma empresa, eles acabam por baratear demais o serviço. Porque eles não entendem lei de concorrência, diferença de preço e de valor. Por eles não terem feito um curso, por eles às vezes não terem um ponto comercial, não pagarem aluguel, não pagarem impostos, funcionários e outras contas, eles conseguem fazer um preço bem mais barato e se eles tirarem da cervejinha, do churrasquinho do final de semana, tá tudo ok. Nada contra quem pega dicas no YouTube. Até eu às vezes pego algumas dicas, alguns problemas que são atípicos que a gente não aprende no curso, a gente dá uma pesquisada para saber se alguém já resolveu um problema parecido. Eu mesmo, por exemplo, já tratei um problema crônico do Moto G4 Play através de um tutorial do YouTube. Era um CI que ele, sempre que o aparelho liga, e instantaneamente ele desliga. E esse problema ele era crônico. Eu peguei vários aparelhos assim e eu fui no YouTube para dar uma olhadinha. Chegou lá, o cara mostrou lá direitinho, sei que tem que trocar. Eu não tinha nada a perder, o celular já estava morto. Eu troquei o CI, resolveu. Não precisei abrir meus esquemas, não precisei ficar fazendo medições. E todos os outros aparelhos que entraram, eu consegui, graças a esse vídeo, eu consegui resolver. E botei um dinheirinho no bolso do cliente, entendeu? Então, o YouTube ele tem sim a sua utilidade, mas você não pode basear todo o seu conhecimento no YouTube. E a reclamação dos técnicos que estudam, os técnicos que querem realmente profissionalizar suas bancadas, os técnicos que querem fazer um serviço sério, eles têm uma certa ojeriza pelo pessoal que só se baseia em YouTube e que fica barateando o serviço, que são os famosos TechTubes. Então pessoal, mas o vídeo fala sobre o seguinte: por que temer os TechTubes? Haja visto que os TechTubes eles estão aí, eles barateiam o serviço e muita gente prefere inclusive fazer com eles porque é um serviço que eles vão cobrar muito mais barato, obviamente. Mas será que os TechTubes vão levar todos os clientes da nossa assistência técnica? Essa é a pergunta-chave. Será que eles realmente prejudicam o nosso trabalho ou será que eles impulsionam o nosso trabalho? Tudo depende do ponto de vista que a gente observa a situação. Por exemplo, se a gente for olhar do ponto de vista de reputação geral, os TechTubes acabam com o nosso trabalho, porque a impressão que o cliente tem quando ele só tem a experiência de ter levado o aparelho dele para consertar com o TechTube é a pior possível. Não existe atendimento profissionalizado, o cliente não tem nenhum suporte legal, o cliente não tem nenhum suporte técnico de que o celular dele vai dar certo, o conserto. O cliente ele não tem um suporte de peças de qualidade, ou quando ele pede alguma peça, o TechTube geralmente ele não tem conhecimento e experiência para explicar exatamente para o cliente a peça que ele está colocando no aparelho do cliente. Se der qualquer outro problema, um dano colateral, um dano existente, o TechTube não sabe o que fazer. Então a experiência do cliente ela fica muito prejudicada quando ela leva
o aparelho dela para consertar com um amador, porque um TechTube, tecnicamente, ele é amador. Um técnico de celulares, para se profissionalizar, ele precisa de muito tempo de estrada, né? A gente não aprende nem fazendo o melhor curso do mundo da noite para o dia, os pequenos detalhes, as pequenas armadilhas do dia a dia, as dinâmicas que a gente tem com o cliente, a forma que a gente tem de tratar as garantias, conhecimento da lei. Então, é um conjunto de habilidades que fazem você virar um técnico em celulares com renome e também de tocar um negócio que seja sustentável para você e que cresça, que possibilite você dar uma vida melhor para você e para sua família. Dito tudo isso, o TechTube, ele de certa forma também ajuda o verdadeiro profissional. Por quê? Porque quando o cliente se desilude com o TechTube e ele procura uma assistência técnica e dá a sorte de encontrar uma assistência realmente profissional, as chances são que a diferença vai ser tão gritante que ele nunca mais vai largar a assistência. E se for a sua assistência, a assistência que você comanda ou que você é técnico dessa assistência, você sai ganhando. Porque existe um abismo de diferença entre o profissional e o não profissional. É muito grande, é um grande canyon de diferença. Então, se você trabalha corretamente, se você é transparente com o seu cliente, se você emprega as peças corretamente e age com foco na verdade e faz um reparo bem feito, quando ele vê essa diferença, ele nunca mais vai nem pensar no TechTube e você vai fazer o seu nome. Agora, tem o cliente que não quer saber, que é aquele cliente que vem por preço. Esse cliente, será que é ele mesmo que você quer para sua assistência? Aquele cara que fica leiloando o serviço, que vem aqui na tua assistência, pergunta quanto é a troca da tela, vai na assistência da esquina, pergunta quanto é a troca da tela, volta na sua, diz que achou mais barato. Será que esse é o perfil do cliente que a gente procura para nossa assistência? Porque esse cliente ele vem por preço se você fizer o menor preço. Mas a primeira assistência, o primeiro lugar que oferecer para ele um preço R$5 menor, não importa a qualidade do serviço, ele vai fazer com essa pessoa e vai esquecer que você existe. Então, será mesmo que o TechTube ele é tão prejudicial assim para o nosso negócio? Na minha experiência, o TechTube ele faz uma espécie de filtragem de clientes. Enquanto a gente fica preocupado com o cara que vai na sua loja, pergunta o preço do serviço, entende que você tem uma estrutura, que você atende essa pessoa bem, e quando ele sai da sua loja, ele vai no primeiro que cobra R$5 mais barato, talvez esse cliente ele não tenha o perfil adequado para fazer serviço com você. Vou explicar por quê. O cliente que tem o perfil adequado para fazer o serviço em assistências técnicas, aquele que é realmente lucrativo, ele se preocupa com o preço sim, mas ele também se preocupa com valor. Ele sabe que o serviço que é executado dentro de uma oficina de reparo de celulares é um serviço que o técnico precisa de estudo. Ele tem a consciência que o técnico tem contas para pagar. Ele sabe que o técnico precisa ter uma margem de lucro adequada e ele entende as limitações que o serviço proporciona. Ele não quer o aparelho dele reparado de qualquer maneira e ele entende que o que ele está fazendo é um serviço e que o aparelho tem diversas outras formas de dar defeito e que são diferentes do serviço que você prestou. Na minha opinião particular de técnico, que estou na estrada desde 2015, esse é o tipo de cliente ideal. É aquele cliente que ele vai dar aquela choradinha, ele quer um serviço bom, bonito e barato, mas ele entende que existe a medida do possível para isso. Ele é aquele cliente que ele desconfia quando você tem uma discrepância muito grande de preço. Por exemplo, o cara vem na tua assistência técnica e você cobra R$100 para fazer o conector de um J7 Prime. Aí ele vai na assistência do TechTube e o TechTube cobra para ele 30. Pô, se ele não for um cara ganancioso por preço, ganancioso por economia, se ele tiver o mínimo de inteligência, ele vai entender que aquilo ali é muita diferença. Eu, no lugar dele, buscaria uma terceira opinião para poder estabelecer uma média, porque você vai no lugar tá 100, você vai no outro lugar tá 30, das duas uma. Ou assistência A, que cobrou R$100 pelo conector do J7 Prime, tá muito cara,
Ou a assistência do TechTube, a assistência B, que cobrou R$30 para troca do mesmo conector, está muito barato. E assim, muitas vezes a gente tem que saber apresentar o serviço para o cliente para ele poder perceber valor na negociação. Então, quando você tem esse tipo de cliente que não quer nem saber, que está tocando o dane-se para o serviço, que só quer pagar menos e quer o celularzinho dele lá carregando, para ele tá bom ir no TechTube. Ele não importa se é assistência ou muquifo, entendeu? Ele não importa se o cara chega lá, o cara tá atendendo ele de qualquer jeito, que se não tem um sistema, não tem uma ordem de serviço. Ele não se importa se o cara promete entregar amanhã, enrola ele para entregar depois de amanhã. Ele não se importa se o TechTube mente para ele dizendo que vai deixar o aparelho dele filé, quando o aparelho está todo lanhado e não tá, inclusive ainda não está carregando. Ele não pensa no futuro em saber se ele vai ter algum problema com esse fornecedor de serviço. Ele nem faz ideia de que, por exemplo, o J7 Prime abre pela tela e ele pode danificar a tela original do cliente, depois vai voltar qualquer tela, ou ainda não vai arcar com a garantia, vai dar problema, polícia ou justiça, ou simplesmente, dependendo da localização da assistência do TechTube, ele vai dizer para o cara, vai embora com seu celular, senão você vai sofrer as consequências, como eu já vi acontecer. Então, será que o TechTube é tão prejudicial assim para o nosso ramo? Será que ele leva tão bons clientes assim para fazer o serviço com ele? Muitas vezes a gente está olhando o problema do TechTube, que ele está lá cobrando R$30 para fazer um conector de carga, que ele cobra R$20 só para fazer a mão de obra de uma tela, mais o preço da tela. A gente está olhando o cara lá fazendo de tudo para poder pegar o seu cliente, de olho grande na sua assistência, que já tem um nome, que já tem uma clientela, e ele está lá cada vez mais colocando a corda no pescoço dele, cada vez mais ele tá matando a margem de lucro dele, cada vez mais o fluxo de caixa dele está pequeno. Talvez se ele der um mole e deixar e danificar a tela desse J7 Prime, talvez ele nem tenha caixa para botar uma simples tela de J7 Prime no celular do cliente, tenha que enrolar o cliente uma semana para poder conseguir fazer caixa, para poder repor a tela do cliente. Será que esse cara, será que ele está prejudicando tanto assim mesmo o seu negócio? Porque muitas vezes a gente tem que fazer uma análise do que a gente está fornecendo, de como a gente está fornecendo. Muitas vezes o problema está mais dentro do nosso negócio do que no TechTube, que está se rebaixando para poder pegar serviço. Nós temos muitas vezes que olhar para a nossa operação, para olhar para as coisas que nós podemos controlar, ao invés de tentar ficar se aborrecendo pelo que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar o mercado, nós não podemos controlar a crise, nós não podemos controlar o comportamento do cliente, nós não podemos controlar a concorrência tentando derrubar a gente com uma guerra de preços absurda, onde ninguém sai ganhando. Nós podemos controlar o preço do nosso serviço, nós podemos controlar a percepção de valor que nós passamos para o cliente, nós podemos controlar o nosso atendimento, nós podemos controlar a qualidade do nosso serviço, nós podemos controlar o prazo de atendimento e nós podemos controlar o tipo de cliente que nós queremos para o nosso negócio. Então, se você está preocupado com o TechTube, eu sugiro fortemente que você comece a observar o que está ao seu alcance, porque em toda profissão vai haver concorrência desleal. Toda profissão tem gente tentando prejudicar a concorrência. Em toda profissão tem pessoas que entendem que roubar clientes da concorrência é você baratear o serviço. As pessoas não estão preocupadas em se nivelar por você, elas estão preocupadas em tomar o que é seu. Elas não querem falar assim, poxa, a assistência do cara lá tá bombando, o que eu faço? O que esse cara tá fazendo para poder ter essa assistência bombando desse jeito? Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados
em chegar lá e falar, pô, como eu posso tirar o cliente desse cara? Porque cá para nós, serviços para nossa área não faltam. Eu não tenho nenhum dado concreto aqui para poder passar para vocês. Eu gosto de falar com vocês com dados concretos. Mas eu já li certa vez um artigo que foi feito nos Estados Unidos, esse levantamento. Lá tem o dobro da nossa população, lá tem uma população de 400 milhões de habitantes, mais de 400 milhões, enquanto aqui é 230 e poucos ou 240, que diz que lá uma tela de celular quebra a cada 1 minuto. Ou seja, não existe fornecimento de serviço que atenda a essa demanda. De repente, a gente reclama que o TechTube está enfraquecendo o movimento, mas ele está, como é que eu posso dizer? Dividindo o que já está pouco. Quando a gente faz uma análise de quando o nosso movimento está caindo, ou quando a gente está com uma baixa de serviços, ou uma sazonalidade dentro do mês, por exemplo, você tem um período do mês, por exemplo, os 10 últimos dias do mês, onde você tem um movimento mais fraco, porque aquele intervalo que o pessoal não recebe, já pagou as contas e está duro. Então, será que a gente está conseguindo entender essa sazonalidade? Será que a gente está usando isso a nosso favor? Será que a gente está usando o início do mês, onde o pessoal recebe o dinheirinho dele e gasta no comércio, gasta com serviço a nosso favor? Será que a gente está dividindo o que está pouco? Será que a gente pode fazer alguma ação que possa aumentar o tráfego de pessoas no nosso negócio? Será que a gente está realmente cativando o cliente quando ele entra na nossa assistência? Nós estamos cumprindo nossos prazos, será? Então, muitas vezes a gente bota a culpa na grama do vizinho por estar com algum problema de caixa no nosso negócio ou que está roubando nossos clientes. Muitos de vocês não vão concordar com o que eu estou dizendo, mas eu sugiro que, caso não concordem, que pelo menos se deem o benefício da dúvida. Porque quando você se dá o benefício da dúvida, você toma algumas ações para tentar diminuir o estrago que certas concorrências desleais fazem. Esses caras que estão na guerra aí são colegas de bancada também. Às vezes eles nem agem por mal, eles acham que o menor preço é sempre o mais atrativo. Porque eu vou te contar um segredo aqui, e é um segredo que pouca gente sabe. Para o mau gestor, o maior ativo que ele conhece é o preço. E é o único ativo que ele consegue barganhar com a clientela dele para tentar ganhar serviço. O mau gestor, ele não consegue criar outros atrativos que diferenciem ele no mercado. Falta, às vezes, experiência, às vezes falta conhecimento, porque a pessoa não estuda, às vezes falta imaginação e muitas vezes é por pura maldade mesmo. Mas eu acredito que todas essas pessoas têm lugar no mercado de trabalho. É claro que eu não concordo com maus técnicos. Eu não concordo com técnicos que não são profissionais. Eu não concordo com técnicos que não agem com ética com o cliente. Eu não concordo com técnicas que não fazem o trabalho de forma adequada, que atendam às ordens de serviço de qualquer jeito, só visando levar o dinheiro do cliente. Esses caras mancham a nossa profissão. Esses caras eu também quero bem longe do ramo. Mas para gente que ama o ramo, para gente que quer transformar o futuro das assistências técnicas no Brasil, para a gente que está lutando para poder regularizar o nosso negócio, para poder transformar o nosso negócio numa coisa sólida, para nós que estamos tentando dar uma chance para a gente, uma chance para a nossa família, que estamos tentando dar uma vida melhor para todos ao nosso redor, a gente precisa entender que talvez essas pessoas também queiram fazer isso. Por exemplo, aqui do lado da minha loja, 60 metros aqui mais ou menos, abriu uma banquinha com capa, película, eles estão vendendo polvinho, estão vendendo essas coisinhas assim. E eles estão barateando para me derrubar. O que eles fazem? Eles pegam a película 3D e vendem a R$7. A película 3D na minha loja eu cobro 20 e não barateio o preço. A demanda diminui? Por enquanto vai diminuir. Mas acontece que eu tenho muitos diferenciais. Por exemplo, eu faço combos de capa com película. Eu tenho películas que eles com certeza não vão ter, para modelos que eles não vão ter.
Eu tenho uma pessoa na minha loja que antes era eu, mas que agora eu não tenho tempo porque eu cuido de outras coisas, dedicada a ser os primeiros a ter os modelos de película dos lançamentos. Então todo dia a gente frequenta site da Samsung, da Motorola, da Xiaomi para ver os modelos novos dos lançamentos. E a gente busca sempre ter esses modelos em primeira mão. Porque você sabe o que acontece? A partir do momento que o cliente vai nessa banquinha, não acha a película, decide vir na sua loja para poder botar a película no celular dela e a sua loja tem, ele não volta na banquinha. E o que volta é o cliente que eu não quero, que é aquele cliente que leiloa produto e leiloa serviço. Esse cara eu não quero no meu negócio. Eu quero no meu negócio gente que entenda o que eu estou fazendo aqui. Que entenda que eu quero dar qualidade, não só ter lucro, mas eu quero também fornecer qualidade, eu quero fornecer profissionalismo, eu quero fazer uma troca com o cliente. E muita gente não entende que negócio é troca, que negócio é fornecimento de valor para a sua sociedade, no local onde você está inserido. Você está inserido numa micro-região, por exemplo, um bairro, uma cidade de interior, você pode ser referência nessa cidade a partir do momento que você forneça um valor para a sua comunidade. Como você fornece valor para a sua comunidade? Resolvendo os problemas do seu cliente. Quando você tem essa película que a banquinha da esquina não tem, que não paga aluguel, que para eles podem vender a R$2 a película, ganhando 50 centavos, para eles não faz diferença. Mas quando eles vão lá e não acham essa película lá e acham na minha loja, eu forneci valor. Porque o cliente entendeu que ele consegue se sentir seguro ao entrar na minha loja e saber que provavelmente eu vou ter o produto que ele está buscando. Que eu sou especializado em acessórios para celular. Muitas vezes o cliente ele chega na minha loja com um histórico de experiências péssimo, de serviços que ele prestou anteriormente, até em assistências renomadas aqui da minha região. Não estou falando aqui só de TechTube não, agora eu vou expandir um pouquinho aí o ramo. Mas pessoas que não entendem que quando você só visa o lucro, você bota o seu negócio a perder. Porque às vezes o problema que você vai resolver do seu cliente, ele nem vai te trazer um lucro imediato. Às vezes você nem vai resolver um problema do seu cliente dentro da sua assistência. Às vezes ele vai chegar na sua assistência para consertar, por exemplo, no meu caso, chega aqui para consertar um telefone da TCL, da Alcatel, da Multilaser. Eu não faço essas marcas. E eu não faço não é por falta de capacitação técnica, eu não faço por falta de recurso para poder atender o cliente no prazo que ele precisa. E eu entendo que essas marcas, muito próximo a mim, ela tem assistências técnicas que tem todas as peças e que oferecem um preço para o meu cliente muito parecido. Então o que eu faço? Prontamente eu pego, pesquiso na internet o telefone da assistência da marca que o cliente precisa e entrego para o cliente. Falo, leva seu aparelho lá que você vai resolver. Você sabe o que esse cliente faz? Ele traz o aparelho da irmã, ele traz o aparelho da cunhada, ele traz o aparelho da esposa. Ele prefere 1000 vezes depois voltar na sua loja porque ele sabe que você não está interessado só em levar o dinheiro dele. Você está interessado em resolver o problema dele. O TechTube muitas vezes não tem essa percepção. Então, quando você faz todo um cenário em volta do seu produto, as chances são de que você até seja afetado a princípio por algum TechTube que chegue novo na sua região mergulhando o preço. Mas no fim das contas, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E você tem que buscar clientes para sua assistência técnica que sejam de verdade. Claro que a gente está passando por um momento de recessão, é claro que nós temos nossas contas para pagar, é óbvio que todo negócio ele sobrevive de caixa, mas acontece que nenhum negócio no mundo bem sucedido rifa cliente, quer cliente, qualquer cliente a qualquer custo. Se você parar para observar todas as grandes marcas elas têm um nicho de mercado aonde elas atuam. Por exemplo, você pega a Apple. A Apple, ela tem um público de mercado que ela quer atuar. Você não encontra celular da Apple a R$700, a R$1.200. A Samsung, ela abre o nicho dela, mas ela também prefere 1000 vezes trabalhar com celulares intermediários e celulares de entrada. E todas as marcas que você pegar
são assim. Você tem as marcas que trabalham com pessoas premium, as marcas que trabalham com pessoas classe B, e você tem as marcas que trabalham com pessoas classe C, D. Aqui no meu bairro, aqui no estado do Rio, em Duque de Caxias, eu tenho um shopping aqui que ele é todo voltado para pessoas classe C. Porque o próprio dono desse shopping, o dono do shopping mesmo, ele começou com uma barraquinha vendendo calcinha a R$ 1,99 no centro de Duque de Caxias. Então, ele escolheu o público dele e ele não mudou esse público até hoje. Ele está desde 1990 na estrada, batalhando, e ele não mudou, ele escolheu e ele está lá. Então, eu sugiro que você também escolha o seu público. Que você também faça uma segregação, que você segmente o tipo de pessoa que você quer. Eu segmento na minha assistência. No início, você tem uma certa diminuição de clientes. E olha, eu não estou dizendo aqui para você chegar um cliente na sua loja que não seja o perfil do cliente que você quer atender e que você mande o cliente embora não, tá? Porque é claro que você tem os refugos. Por exemplo, eu não gosto muito de atender clientes top de linha. Clientes de XS Max, clientes de Galaxy S11, o S20, S21, eu não gosto de atender. Eu gosto de atender clientes de celular intermediário e de entrada. Eu tenho minhas razões mercadológicas definidas por causa do meio que eu estou inserido aqui na minha cidade. A população predominante aqui é classe B- e classe C. Então, para poder pegar uma faixa grande de mercado, eu prefiro atender esse tipo de pessoas. Mas dentro dessa segmentação, eu tenho uma outra segmentação, que é eu não atendo clientes que ficam chorando preço. Eu pego esses clientes, com toda a educação do mundo, sem agredir eles, eu dispenso eles à francesa. Ou eu mostro para eles que para prestação de serviços não é só preço que importa. Que para prestação de serviços muitas vezes é o conjunto da obra. É você ter um preço justo para uma qualidade de atendimento adequada àquele preço que o cliente está pagando. E você tem que fazer jus àquilo. Para quando ele retirar o aparelho da sua loja, ele dizer, poxa, realmente eu não levei meu aparelho no TechTube, o cara prometeu para mim, entregou no prazo e entregou o aparelho com qualidade. Aí acabou. O TechTube morreu para ele. Agora, se você prometer um serviço diferenciado do TechTube e fornecer um serviço parecido ou às vezes até pior, se você entregar menos que o TechTube, aí não justifica ele pagar mais caro. Então, muitas vezes a gente está olhando para a operação do cara e esquecendo a nossa. A gente está reclamando que o cara cobra R$30 para fazer um conector, mas a gente está cobrando 80 e fazendo um serviço igual ou pior que o cara está cobrando 30. O cliente não vê sentido nisso. Eu não vejo sentido nisso, ninguém vê. Você precisa fornecer um serviço para poder cobrar o valor proporcional que esse serviço ele impugna para o cliente. Não adianta você querer cobrar um valor de assistência premium, sendo que você oferece um serviço classe C. Então você também tem que investir no seu negócio, investir na sua marca, trabalhar com marketing, investir em equipamento. Você tem que trabalhar o seu atendimento. Ah, Caio, poxa, mas eu não tenho dinheiro para isso agora, mas eu sou muito bom no que eu faço. Dentro do que você faz, procura ser o melhor. Você não precisa ter assistência mais luxuosa, mas você também não pode deixar sua assistência suja, desorganizada, os produtos todos expostos aleatoriamente na sua prateleira. Você pode fazer uma organização. Ah, Caio, poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um uniforme para poder as pessoas entrarem na minha loja e sentirem alguma autoridade. Cara, hoje você tem camisetas que você faz a sublimação, dependendo do local onde você está. Eu, por exemplo, aqui eu pago R$20 numa camiseta sublimação, toda vez que eu quero fazer, porque eu também não sou a favor de você aumentar muito os custos do negócio. Você não precisa ter um custo estratosférico para poder mostrar valor, para poder mostrar autoridade para o seu cliente. Mas você precisa mostrar alguma coisa que se diferencie do mercado. Então você pode se diferenciar em diversas formas. Você pode ser o cara que entrega mais rápido, você pode ser o cara que tem o melhor custo-benefício. Entenda bem, custo-benefício, não o menor preço, o menor custo-benefício. Ou seja, dentro do justo você oferece o melhor serviço possível. Então, quando você entende essas métricas, quando você entende essa relação entre o que você entrega e o que você cobra,
o TechTube ele passa a não fazer mais tanta importância na tua vida, na vida do seu negócio. É claro que quando você está rodeado, tem 4, 5 TechTubes, ou você trabalha num lugar onde você tem, por exemplo, um grande centro comercial, onde você tem vários boxes prestando serviço e o cliente fica lá correndo preço, é um pouco mais difícil. Mas ainda assim existem formas de você diferenciar. Então o que eu sugiro fortemente é que você não se preocupe com o TechTube, não tenha medo desse cara, não tente... não fique difamando ele, não fique se preocupando, jogando veneno no seu sangue por causa de um cara que às vezes é retardatário. É um cara que o que ele está fazendo é filtrar o cliente que você quer para o seu negócio. Toda vez que eu tenho um concorrente na minha região e ele começa a me perturbar, aí mesmo é que eu me volto para dentro da minha operação e eu busco ser ainda melhor do que eu sou hoje. Porque eu já faço isso naturalmente. Eu faço reuniões com a minha equipe mensais, reuniões uma vez por mês, todo início de mês, para ver o que a gente pode oferecer a mais para o cliente, com o menor custo possível, para a gente poder tirar o wow do cliente. Porque quando a gente faz o over delivery, quando a gente tem uma entrega que o cliente não espera, superior à expectativa do cliente, aí esse cliente ele vira fã. E o nosso foco não deve estar no TechTube. O nosso foco deve estar no nosso cliente. E o nosso objetivo deve ser transformar o nosso cliente em fã. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, me traga no like, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, dê também sugestões de conteúdo pra gente. Se inscreve no canal do Técnico Gestor. Se você estiver assistindo pelo Instagram, se você estiver assistindo pelo Facebook, segue a gente. Segue no Instagram, na rede social que você mais gosta de usar. E se você conhece algum técnico que esse conteúdo pode ajudar, compartilha também. Um abraço e até a próxima.